agora para a reta final, as últimas 5 questões da prova do ano de 2024 de prótese dentária da Marinha. Me acompanha aqui. Vamos lá, questão 46. Segundo Todescan, para entender bem a classificação de Kennedy, é preciso conhecer as regras de Applegate. Assim, assinale a opção correta, tá? Então, a gente quer aqui a opção certa. Vamos ver o que está errado aqui e a gente vai marcar o que está certo, tá bom? Então, letra A. Se estão presentes os terceiros molares e vão ser utilizados como suportes, não devem ser considerados na classificação? Não, né, gente? A gente vê as regras de Applegate que tem lá no livro do professor Todescan, depois eu vou mostrar no próximo slide essas regras, tá? A gente tem a informação de que se esses terceiros molares, eles já estão presentes, né? Eles já estão lá. Eles não foram removidos, não foram extraídos, e eles vão ser usados como suporte, eles devem sim, tá? Ser usados na classificação e tem que ser considerado aí na classificação para poder ter a classificação certinha, tá? Então, letra A está errada. Letra B. A classificação deve ser anterior ao preparo da boca, visto que novas extrações podem alterá-la. Justamente, né? Se novas extrações podem alterar a classificação, a gente só vai fazer a classificação depois que fizer a extração, né? Então, não é anterior, né? É posterior, tá bom? Então, ó, a classificação deve ser posterior ao preparo de boca, visto que novas extrações vão alterar, tá bom? Então, primeiro a gente extrai o que tiver que extrair, faz o preparo de boca que tiver que fazer, e aí depois a gente dá a classificação aí de Kennedy dessa arcada. Letra C. O número da zona modificante não influi, mas o fator determinante é a sua extensão. Não, né? Aqui teve uma troca aqui de termos, ó, número com extensão. O que acontece? A gente tem as zonas modificantes, o tamanho da zona, né? Aqui a gente tem marcada. Se a gente tem uma zona pequenininha aqui de ausência dentária ou uma zona grandona de ausência dentária, e a extensão não vai mudar, vai continuar sendo apenas uma modificação, né? Então, o número é o que influi, né? É o determinante. Então, aqui ele trocou, ó. Então, a extensão, tá? Que não influi, mas o fator determinante é o número, tá? Então, aqui, ó, a extensão da zona modificante que não influi, que não determina aí quantas modificações que vão ter. E sim, o número, né? Se vai ser um espaço vazio, ou 2, ou 3, ou 4, e aí a gente vai ver as modificações de acordo com isso, tá bom? Espaço vazio que eu me refiro é o espaço ausente, né? Edentado aí, sem dente, tá bom? Vamos para a letra D. Quando existem zonas edentadas, tá? Então, zonas que estão sem dente aí, adicionais na mesma arcada, as zonas mais anteriores, com exceção da correspondente aos terceiros molares, regem a classificação. Não, né? A gente sabe que não são as zonas mais anteriores, e sim as zonas mais posteriores que regem a classificação, tá? Então, letra D também está errada. Vamos ver a letra E. Só as classes 1, 2 e 3 podem ter modificações ou subdivisões, né? Modificação e subdivisão é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Visto que na classe 4, as zonas edentadas adicionais resultariam posteriores à zona edentada bilateral simples. Perfeito, né? Traduzindo aqui, ó, a classe 4 é aquela classe edentada, né? Que tem ausência de dentes anteriores, tá? Então, isso aqui é uma ausência de dentes, todo o restante aqui tá cheio de dente, tá? É só nessa parte anterior aqui que não tem. Então, essa classe 4, ela não aceita nenhuma modificação. Por quê? Se tivesse uma modificação, com certeza seria para trás, né? Seria posterior, porque na frente já não tem os dentes aqui. Então, se tiver uma modificação posterior, o que vai reger vai ser, a gente sabe que o que rege a classificação é o espaço ausente, né? O espaço edentado posterior. Então, se tivesse alguma modificação posterior, a classificação já seria diferente. A classe não seria mais classe 4, né? Seria outra classe, 1, 2 ou 3. Então, por isso que a classe 4, ela não recebe modificação, tá? Então, no caso, é sempre classe 4 sem nenhuma subdivisão, sem nenhuma modificação, tá bom? Por esse motivo, tá? Essa resposta aqui, tá? Essa frase tá toda certinha do início ao fim, então é a nossa resposta correta da questão 46, tá? E aí, aqui nesse próximo slide, eu trouxe para vocês justamente o copia e cola do livro, né? A página lá 35 do livro do professor Todescan, que fala justamente sobre a classificação de Kennedy, né? Que é preciso conhecer as regras de Applegate, tá bom? E aqui ele tem as 8 regrinhas de Applegate, tá? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, tá bom? E aí, em todas essas regras, tá informando, né, essas informações aí que eu passei para vocês, tá? Então, dá uma lida, é muito importante, da mesma forma que caiu, né, essa questão aí na prova do ano de 2024, pode vir a cair de novo, né, outro tipo de questão com verdadeiro ou falso, eles fazem muito essa modificação aí, né, variações do mesmo tema, como eu disse já anteriormente. Então, é muito importante a gente estar sempre ligado no que já caiu, tá? Para ter uma atenção redobrada aí no assunto, certo? Então, é isso. Então, o nosso gabarito, letra E. Vamos agora corrigir a questão 47. Essa questão, infelizmente, ela foi anulada na prova de 2024. E aí eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Aí eu trouxe aqui a página do livro do professor Cardoso que fala a respeito dessas próteses, né, do tipo protocolo, e a gente vai entender por que foi realizada essa anulação, tá bom? Acompanha aqui comigo. Então, vamos ler juntos aqui o enunciado da questão 47. De acordo com Cardoso, a técnica do registro intermaxilares para uma prótese do tipo protocolo deve ser confeccionada a partir do modelo de uma placa com rodete de cera e essa placa deve possuir. Então, quer saber aqui as informações relacionadas à prótese do tipo protocolo, tá? E aí, o autor do livro escreve o seguinte, ó, que a técnica de registro, né, intermaxilar significa confeccionar a partir do modelo uma placa com rodete de cera e essa placa deve possuir no mínimo, tá? No mínimo 2 cilindros metálicos, tá? Então, no mínimo 2, você há de convir que pode ser mais de 2, né? Se não, seria 2 e não no mínimo 2. Plásticos ou transferentes para a moldeira aberta, dispostos de tal maneira que possa ser retida na boca pelos parafusos, tá? Então, essa aqui é a forma que faz a técnica de registro intermaxilar para prótese do tipo protocolo, segundo o professor Cardoso, tá? E aí, o que a gente tem aqui nas nossas opções? Letra A, no mínimo 2 cilindros metálicos, tá? Plásticos ou transferentes para moldeira aberta, dispostos de tal maneira que a placa possa ser retida na boca sobre as tampas protetoras dos pilares protéticos? Não, né, gente? Olha o que está escrito aqui. Dispostos de tal maneira que possa ser retida na boca pelos parafusos, tá? Então, essa letra A aqui, ó, tá errada, tá bom? Não tem nada de tampas protetoras dos pilares protéticos, tá? Isso aqui tá errado, então não é a nossa resposta correta, tá? Lembrando que aqui a resposta correta, tá? Letra B. 2 cilindros metálicos, plásticos ou transferentes para a moldeira aberta, dispostos de tal maneira que a placa possa ser retida na boca pelos parafusos, tá? Então, isso aqui estaria correto, porém, é por isso que essa questão foi anulada, ó, porque não falou no mínimo 2 cilindros, e sim 2 cilindros, né? Então, 2 cilindros poderia ser mais de 2, né? Então, essa questão aqui seria o nosso gabarito, porém, ela foi anulada, tá? Por conta dessa situação que eu expliquei para vocês agora, tá bom? Então, não tá correta, e aí ela foi anulada por esse motivo. Mas vamos ver a letra C. Um cilindro metálico, né? Então, não é 1, seria no mínimo 2, né? 1 é menos que 2, então tá errado, tá bom? Então, essa questão aqui tá errada, letra C. Letra D, 4 cilindros metálicos? Também não, né? Não são 4, são no mínimo 2, né? No mínimo 2, tá? Então, não é a opção correta. E aqui também fala de 4 cilindros metálicos, tá? E aí a gente nem precisa continuar, né? Aqui estaria certa essa frase aqui, essa segunda parte, né? Aqui a gente tem a segunda parte que também tá errada, porque também fala de tampas protetoras dos pilares protéticos, tá? Então, por esse motivo, né, era para ser a questão B, a alternativa B, o gabarito, mas ela foi anulada por conta dessa situação, tá bom? E aqui a gente tem aqui a parte do livro, né, que comprova essa afirmativa, tá bom? Então, vamos agora para a próxima questão. Questão 48. De acordo com Ockson, né, então a gente sabe que vai vir aí uma questão relacionada à oclusão, tá? Qual é o nome dado ao processo de direcionar forças oclusais através do longo eixo do dente, tá? E aí a gente tem aqui as opções carga axial, ajuste oclusal, tripodização, função em grupo e forças oblíquas. Bom, eu entendo que para direcionar as forças oclusais
através do longo eixo do dente, né, a gente teria que ter uma força vertical aí. Essa força vertical, eu acho que daria pra gente ficar em dúvida entre a letra A, né, e a letra C. Eu acho que as outras ficariam um pouco distante aí dessa ideia de um processo de direcionar a força oclusal pelo longo eixo do dente, tá? Mas, então, de qualquer forma, vamos ler aqui o que o professor Oxon fala no livro dele. Isso aqui é uma cópia da página do livro, tá? O processo de direcionar as forças oclusais através do longo eixo do dente é conhecido como carga axial, tá? Então, pessoal, gabarito letra A, não tem o que discutir, tá escrito aqui no livro exatamente, ó, as mesmas palavras, tá? Que foram utilizadas aqui na questão, no enunciado. Então, não dá para refutar essa informação, tá? Porém, aqui ele continua no livro dele escrevendo outras coisas aqui, ó. O outro método, chamado tripotização, tá? Requer que cada cúspide, ao contactar a força oposta, estabeleça 3 contatos ao redor da verdadeira ponta de cúspide, né? Por isso que é tripotização. Quando se consegue isso, a força resultante é direcionada através do longo eixo do dente. Então, fala que também acontece esse direcionamento de forças ao longo eixo do dente. Porém, isso é um método, tá? E ele quer o processo. Olha a pegadinha aqui da questão, o nível da prova da Marinha, tá bom? Então, os dois tipos aí levam, né, a esse direcionamento longo eixo, porém, o gabarito é letra A, tá bom? E aí, por exemplo, a gente tem aqui, né, a letra B, que seria o ajuste oclusal, né? Ele não tem nada de direcionar forças em relação ao longo eixo do dente, né? Ele apenas remove os contatos prematuros indesejáveis e ajusta ali, dá uma melhor estabilidade oclusal. Então, o ajuste oclusal não seria uma opção, tá? Função em grupo, tampouco, né? A função em grupo, ela não direciona a força oclusal no longo eixo, né? E sim, ela promove a desoclusão na lateralidade, que não tem nada a ver com o longo eixo do dente, tá? Então, também tá errado. E as forças oblíquas também, né? Não tem sentido nenhum, não direciona a força no longo eixo, né? Pelo contrário, então, não é o caso aqui das forças oblíquas também estar como uma resposta correta, tá? Então, o nosso gabarito aqui, letra A da questão 48. Questão 49. Planejamento é o ato sistemático, racional e dinâmico de se estabelecer uma sequência lógica de etapas para se atingir determinado objetivo terapêutico, relacionado ao diagnóstico. Coloque V de verdadeiro e F de falso nas afirmativas abaixo com relação aos 4 tipos de plano de tratamento descritos por Calamita, tá? Então, o Calamita é o nosso autor aí de prótese fixa, junto com o professor Baratieri, né? Mas o livro dele, que é o livro de 2022, fala dos 4 tipos de plano de tratamento, tá? Então, esses 4 tipos de plano de tratamento, é importante a gente ficar de olho, tá bom? Porque dá para cobrar vários tipos de questões baseado nessa única tabela aqui, tá? Então, a Marinha gosta muito de utilizar, né, de tirar enunciado de questão de tabela, tá bom? Então, sempre que vê uma tabela aí, fica ligado, tá? É uma tabela bem interessante, que tem várias informações. E aí ele fala que tem o tipo de tratamento interdisciplinar, que é o estético funcional, o estético, né, que seria puramente estético, o puramente funcional e o essencial, que é o que combina o biológico com o estrutural. E aí ele explica aqui, né, os aspectos fundamentais aqui a serem observados em cada um desses planos, né, desses tipos de tratamento, tá? E aí ele faz a diferenciação do estado patológico, do fisiológico, enfim, eu não vou entrar muito a fundo aqui nisso agora, mas a gente vai resolver a questão, tá? E aí, o que a gente observa aqui, ó? Essa é a questão 49, tá bom? Ali eu tinha trazido a tabela para vocês terem acesso a essa informação do livro. E aí, o que a gente tem aqui na questão 49? A gente observa aqui, então, na questão, que o primeiro parênteses e o quarto são informações falsas, tá? De acordo com a tabela que eu mostrei anteriormente. E as demais opções são verdadeiras, tá bom? O que nos garante um gabarito de letra F, ó, FVV, FV, tá? O FVV, FV tá aqui na letra C, certo? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Agora, vamos entender o porquê. No primeiro parênteses, está escrito assim, ó, no plano de tratamento estético funcional essencial, aqui já está o nosso erro, tá, gente? O plano de tratamento estético funcional não é o essencial, tá? O essencial é o biológico estrutural, tá bom? Então, esse é o erro aí do primeiro parênteses, tá bom?
Então, essa descrição aqui, que está se referindo, o paciente apresenta problemas biológicos ou estruturais, né? A própria questão já dá uma dica aqui, ó, né? O essencial, ele é o biológico estrutural e não o estético funcional, tá bom? E aí ele fala de inflamações gengivais, lesões cariosas, problemas endodônticos, tudo isso aqui tá referente aqui ao plano essencial, que é o biológico estrutural. Ó, vamos olhar aqui na tabela. É esse último plano aqui, tá? E aí a gente tem, ó, justamente, presença ou problemas estruturais ou biológicos com graus variados de severidade, tá? Aí ele fala que tem ausência de queixas relacionadas à aparência, né, ou desarmonias oclusais, que é justamente o estético funcional, né? O estético funcional, esse plano, segundo o professor Calamita, fala justamente de alterações relacionadas a desarmonias, né? E aí todas essas informações que estão contidas aqui. E além disso, ele tem queixas, né, de sensibilidade, desconforto, dor ou inflamação nos elementos dentários ou nos tecidos gengivais, tá bom? Então, esse aqui é o plano essencial, tá? Que é o biológico estrutural. E aí, aqui a gente tem, por esse motivo, essa alternativa falsa aqui da questão do primeiro parênteses, tá? E aí os outros aqui estão de acordo, tá? O plano de tratamento estético se refere àqueles casos em que os dentes anterosuperiores ou anteroinferiores necessitam ter sua morfologia ou posição modificadas com baixo risco de interferência com o envelope de função. E aí o autor explica sobre esse envelope de função, não vou entrar no mérito agora para não estender a questão, tá? Mas aqui, ó, isso tá certinho. Aqui, ó, o plano de tratamento estético, né? Queixas de pacientes relacionadas à aparência do sorriso, desarmonias estéticas identificadas pelo dentista. Ausência ou presença de problemas estruturais biológicos com grau de severidade, tá? E aí tudo isso está relacionado aqui a esse plano estético, tá bom? Isso também está contido em outras partes do livro, né? Isso aqui é uma tabela, mas ele discorre a respeito dessa informação desses planos, né, de tratamentos, e aí tem escrito essas informações certinhas, tá? O que está escrito aqui. E aí a gente tem no terceiro parênteses, sinais ou sintomas, né, de um sistema estomatognático em estado patológico, como dor, disfunção articular, muscular, né? E aí ele fala relacionado a esse estado patológico aí, dessa situação do plano de tratamento, né? E aí ele fala, ó, dos tipos, né, que esses tipos de situação indicam a necessidade de um plano de tratamento funcional. E realmente, quando você tem todas essas situações aqui, né, desgaste por atrição, disfunção articular ou muscular, dentes fraturados, migração dentária, hipermobilidade dos dentes, tudo isso está relacionado ao tipo de tratamento funcional, né? Quando a gente tem desconforto nas ATMs, nos músculos, ó. Tudo que está escrito aqui causa um estado patológico, segundo o autor, tá bom? E aí ele tem essa situação aqui como verdadeira, tá? Esse parênteses aí. Então, o quarto parênteses está falso, né? Por que esse parênteses está falso? Porque no final, né, na última frase aqui, ó, ele fala justamente que nesses casos não se recomenda que o profissional trabalhe de forma integrada, né? Olha lá, nesses casos não se recomenda que o profissional trabalhe de modo integrado, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? O autor, o professor Calamita, ele afirma que deve sim trabalhar de modo multidisciplinar e integrado, né? Ele é adepto, ele é a favor disso, uma vez que tem justamente, né, problemas tanto estéticos quanto funcionais para ser resolvidos aí nesse caso do plano de tratamento estético funcional, tá bom? Porque envolve uma questão estética e funcional. Então, tem que ser, nesses casos, um tratamento multidisciplinar, tá? Então, por esse motivo, não é aqui o que ele disse, que não se recomenda de modo integrado, tá? Pelo contrário, se recomenda, tá bom? Então, por isso que a resposta aqui é falsa, tá? E aqui, o plano de tratamento biológico estrutural é instituído nos casos mais simples e será parte integrante fundamental nos planos de tratamento mais complexos, pois a saúde e a estabilidade dos tecidos duros e moles são o alicerce de todos os tratamentos odontológicos, tá? Então, no plano biológico estrutural, ele fala exatamente isso nessa parte do livro dele, tá? Que ele está relacionando aí a essa tabela sobre os tipos de tratamento e os aspectos fundamentais, né, desses planos aí, desses tipos de plano de tratamento que ele informa, tá bom, pessoal? Então, o nosso gabarito aqui, letra C, tá bom? Da questão 49. Questão 50. As cerâmicas odontológicas causam um desgaste excessivo
de dentes antagonistas, sob certas condições. De acordo com a ANSAVSE, assinale a opção que apresenta corretamente um critério para minimizar o desgaste excessivo do esmalte por cerâmicas odontológicas. Então, ele quer a opção correta, tá? E o que ele quer a opção correta de quê? De um critério que vai minimizar, ou seja, diminuir o desgaste, né, do esmalte, tá bom? Então, vamos verificar essa opção aí, achar a resposta correta. Letra A, assegurar desoclusão em grupo? Assegurar desoclusão em grupo? Não, né? A gente vai evitar a desoclusão em grupo. A gente sabe que a desoclusão de lateralidade escolhida é sempre a guia canina, né? E não em grupo, tá bom? Então, tá errado aqui. Evitar desoclusão com guia canina? Não, né? A gente vai justamente assegurar a desoclusão com guia canina, tá? Então, tá errado aqui. Eliminar contatos oclusais? Não, né, gente? A gente não vai eliminar contatos oclusais de um dente, né? A não ser que ele esteja com algum traumatismo, algum trauma oclusal, né? Então, que precise, que justifique a gente tirar esse dente de oclusão. Mas não é o caso, né, da questão aqui, não é o que está pedindo, então a gente não vai eliminar contato oclusal de dente nenhum. Letra D. Repolir superfícies cerâmicas periodicamente. Tá certo, é o nosso gabarito aqui, letra D, tá? E aí eu trouxe aqui, ó, 2 partes do livro que tem essa informação, ó. Devido a esses mecanismos de fratura, pode ser necessário realizar o polimento da superfície cerâmica periodicamente, aqui, ó, para minimizar a altura das asperezas e reduzir a taxa de desgaste do esmalte, que é o que ele está pedindo aqui, tá bom? Então, essa seria a opção correta. E aqui ele reforça essa informação, ó, fala também da guia canina. Quando a desoclusão com guia canina é estabelecida, né, ou seja, é assegurada, o desgaste do esmalte do dente antagonista é significativamente reduzido, tá? Então, a guia canina, ela é positiva, tá? No sentido de reduzir aí o desgaste do esmalte, tá? Desgaste do esmalte, tá? Então, se aqui na letra B, né, ao invés de evitar tivesse escrito assegurar, seria a resposta correta também, né? Teria uma possibilidade aí. O desgaste, e aqui continuando, né? O desgaste abrasivo da estrutura dental antagonista pode ser reduzido ainda mais através de polimento periódico. Olha lá, mais uma vez, né? Tá falando aí de polimentos periódicos, tá bom? Assim como ele falou aqui nessa parte do livro. Da superfície oclusal, depois de exposições frequentes a bebidas carbonadas e ou flúor fosfato acidulado, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui, letra D, porque a letra E aqui, né, pouco tem a ver com o enunciado, ó. Não usar metal em áreas oclusais em pacientes bruxômanos. Não tem nada a ver, né? O enunciado aqui, ele está se referindo a superfícies cerâmicas em contato com antagonistas em esmalte dentário, né? Então, as superfícies metálicas em áreas oclusais aí desses pacientes que ele falou não tem relação com o enunciado e, consequentemente, também não tem nenhuma minimização, né, do desgaste excessivo entre essa superfície de cerâmica e esmalte, porque não está se relacionando com o esmalte, né? Ele colocou aqui uma superfície de metal na alternativa aqui da questão. Então, tá errado, tá? Não é a letra E, por isso que o nosso gabarito é letra D da questão 50. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Finalizamos a resolução da prova do ano de 2024, tá? Foi um prazer poder estar com vocês nesse tempo, poder passar um pouquinho do meu conhecimento. E a gente vai continuar aqui fazendo novas correções de provas anteriores, tá bom? Me aguardem no próximo vídeo. Tchau, tchau!